Mas vocês viram que eu tô obediente, tô gravando, né? Tô fazendo download, tô tudo bonitinha, né? Apesar de não gostar, não. A gente ficou... Hoje é exame físico, mas a gente ficou assim, né? Devendo um pedacinho da aula passada, né? Então, vamos dar uma recapitulada, assim, geral, porque eu acho que ajuda. Nosso primeiro encontro, a gente falou um pouco, né, do atendimento da criança, do adolescente no SUS. Eu fiz algumas considerações sobre algumas particularidades mesmo, do que é atender uma criança, um adolescente. A gente falou da primeira semana de saúde integral, que a gente, né, faz teste do pezinho, verifica se está tudo bem com a gestante, com a puérpera, com o bebê, né, checa a vacina, essas coisas todas, da primeira semana de saúde integral. Falamos na aula seguinte sobre a anamnese, que é a entrevista médica, só a parte da entrevista mesmo, né, da conversa. Aí eu mostrei para vocês os itens, a gente treinou um pouquinho, simulando, né? Eram 2 casos clínicos, um a gente discutiu, que era uma criança com parasitose intestinal, mas que com fatores no campo emocional que faziam com que aquela criança não estivesse bem, né? E o outro caso é que a gente não chegou a conversar sobre ele. Depois a gente falou da relação médico-paciente, né? Que foi semana passada. Vocês viram o filme Pat Adams, que é fofo, que assim sempre deve ser revisto nos momentos diferentes da vida da gente, sabe? Vocês vão ver depois que vocês assistirem esse filme, já formados ou no internato, vocês vão só tendo um olhar, né, diferente, cada vez diferente para o mesmo filme. E aí a gente estava falando assim que relação médico-paciente, esse vínculo de confiança que a gente tem, que a gente tenta estabelecer com o paciente, tem muito mais a ver assim com o tanto que ele percebe que a gente está ali com ele, interessado na história, interessado em fazer a diferença para a saúde dele, para a vida dele, tem mais a ver com isso, com esse interesse legítimo que a gente demonstra, do que propriamente com essas coisas mais do campo social, de bons modos, né? De puxar cadeira, de esperar na porta. É uma coisa muito mais profunda, é uma coisa muito mais elaborada, né? Mas, e aí até dei exemplo de uns professores que eu tive, altamente truculentos, né? Entra aí, né? E tá lá sentado. E aí, mãezinha, em vez de falar o nome da mãe, né? Aquela coisa toda assim, desengonçada. Mas eram professores que na hora, médicos, que na hora que a mãe, o pai da criança e a própria, né, criança, eles sentiam que podiam contar com aquela pessoa, que estava ali de verdade com eles. Não estou, assim, querendo justificar a forma truculenta. É claro que é muito melhor a gente chamar as pessoas pelo nome, a gente ter, né, assim, um tratamento, assim, adequado. Mas é só para chamar atenção, tanto que isso da relação médico-paciente é mais aprofundado. E, por exemplo, eu que trabalho na clínica de adolescentes, eu não tenho nenhuma preocupação de parecer para os meus adolescentes como se eu fosse uma outra adolescente, como se eu fosse descolada, sabe? Nada disso. Eu tento mostrar para eles, assim, que independente da minha apresentação, da minha forma, das minhas escolhas, eu vou ter com eles um respeito pelas escolhas deles e que eu tô ali de verdade com eles, muito longe de julgamento moral ou qualquer coisa assim, né? Então eu não preciso parecer adolescente para ter um bom vínculo médico-paciente, mas é claro que quando eu tiver com uma criança, eu vou tentar ter uma linguagem assim mais aproximada, né? Ei, nananã, aquela coisa igual vocês já viram quando a gente chega para conversar com uma criança, a gente coloca uma linguagem mais acessível. Vocês viram que a gente muda assim um pouco a postura, e tudo bem, né? Mas é para fazer um contato ali condizente com o desenvolvimento. Mas apesar de não ser uma coisa assim fundamental, eu acho que quando você recebe bem uma pessoa, faz muita diferença. Vocês já devem ter percebido isso como pacientes, que é uma pessoa, sabe, te atender com uma cara horrível. Ou mesmo para começar uma aula, uma coisa, a pessoa, bom dia, assim, naquele astral, assim, né? Tipo, nossa, essa pessoa queria mesmo estar dando aula, né? Ou então aquela pessoa, assim, que
né? Eu acho que isso abre portas ou fecha portas. Então, eu queria mostrar para vocês alguns vídeos. Esses vídeos, eles são do grupo da pediatria lá do FMG. Eu vou compartilhar minha tela e vou pôr o som. Aí, quando eu faço isso, eu não leio o chat, não vejo vocês e não leio o chat. Então, se vocês não estiverem ouvindo alguma coisa assim, vocês precisam falar no microfone. Eu vou começar mostrando cenas de um aluno de medicina, é até um ambulatório, um dos ambulatórios que eu trabalho, esse ambulatório que vocês vão ver. Eu vou mostrar 3 cenas de um estudante de medicina recebendo de uma forma inadequada o seu paciente e a sua mãe e a mãe do paciente, né? Então, essas primeiras cenas, eu queria que vocês prestassem, eu vou tentar não ficar interrompendo, mas vão ser 3 cenas seguidas de segundos cada uma. E vocês podem anotar, vocês podem, acho que é melhor vocês anotarem assim, o que chama a atenção de vocês que não foi legal. Já estou avisando, não são cenas adequadas, assim, de uma recepção adequada ao paciente. Então, nossa, vocês vão... Eu vou ter que abrir aqui tudo de novo. Peraí. Então, deixa eu pôr o som, deixa eu compartilhar aqui. Eu podia ter deixado aberto, né? Ah, mas eu tô em casa, não tô. Vocês podem ver que eu sou uma pessoa com 1000 documentos, né? Tudo bem, né? Tá na aula de relação médico-paciente. Então, vou mostrar esse daqui, vou começar por esse. Rafael Silva Santos? Meu filho. Vamos entrar? Bom dia pra senhora então, tá? Bom dia. Como é a senhora? Ana. Como? Ana. Ana. Prazer, viu, Ana? Prazer. Eu não vou olhar o Guilherme, seu filho. Não é Guilherme não, é Rafael. Ah, desculpa, Ana. Guilherme é o outro que teve aqui. Rafael. Eu não vou olhar o Rafael então. Nossa, mas você é tão novinho, eu achei que fosse um médico já formado que ia atender meu filho. Ah, não, Ana. Mas aqui no Hospital das Clínicas é assim, o aluno que atende. Não é o médico, não. Tá certo? E por que a senhora veio aqui? Nossa. Então, vamos para a próxima. É adequado também. Rafael Silva Santos? Meu filho. Vamos entrar? Tudo bem, né? Tudo. Prazer, viu? Meu nome é Pedro. E como que a senhora chama mesmo? Ana. Ô, Ana, eu que vou olhar o seu filho, viu? O Rafael. Tá. Tá certo? Nossa, mas você é tão novinho, eu queria que um médico já formado atendesse meu filho. Médico já formado? É. Ah, eu vou chamar meu professor então, viu, Ana? Tá. Só um minutinho que eu vou chamar ele, que Tá. a gente resolve. Tá, eu espero. Gente, acho que eu passei para a segunda muito rápido e não dei tempo para vocês anotarem. Então, anotem aí que chamou a atenção de vocês na primeira cena, né, inadequada, e nessa segunda. Se vocês precisarem que eu volte na primeira ou na segunda, é só falar, tá? Vou dar um minutinho para vocês fazerem alguma anotação antes de colocar a terceira, também inadequada. Alguém precisa que retorne na cena 1 ou 2? É só uma observação geral mesmo, tá, gente? Vou fechar minha cortina aqui enquanto vocês anotam.
Bom, vou passar para a terceira cena, então, que também é inadequada. Rafael Silva Santos, Meu filho. vamos entrar? Então, mãe, o que está acontecendo? Ai, ai. Bom, voltando aqui, o que vocês acharam? É bem ruim, né, gente? Bem ruim, né? Quem Não, quer tem hora que dá falar? vontade de matar esse menino. Mas imagina, ó, como aluno de medicina, ele é um ótimo ator, né? E aí, o que vocês perceberam na primeira cena que chamou, que desagradou, que destoou, que se destacou para vocês? Além dele ser seco para falar com ela, com a mãe, ele erra o nome da criança. Isso, acho que foi o que mais chamou a atenção, assim, para mim, né? Essas duas coisas. Agora, errar o nome da criança, vocês concordam que pode acontecer? Pode, né? mas eu acho que foi uma situação já ruim. Já estava ruim. E a justificativa, né? Assim, foi outro né? Tipo, que acabou de sair daqui, né? McDonald's, né? Aí vai passando, aí você coloca um queijo, um alface, né? Aquela coisa em série, né? Um dos que, não essa pessoa, esse paciente em especial, né? Ficou parecendo que ele era mais um, não ficou? Alguém quer comentar a primeira cena? Mais algum comentário da primeira cena? Uma coisa que me incomodou bastante também foi a falta de fluidez e não passar confiança também, sabe? Tipo, o jeito com que falou, tá, eu sou um aluno de medicina, mas assim, tinha formas melhores de explicar o que estava acontecendo, explicar o porquê que a pessoa está ali qualificada e não simplesmente que o hospital deixou de importar e simplesmente quer uma mão de obra qualquer ali para atender como se fosse uma linha de produção, igual você falou. Muito uso de vocativo, terminando frase assim, sabe? Muito confirmativo. E, além disso, eu acho que a linguagem poderia ser bem mais apropriada também. Parecia que ele estava xingando, né? Sim. Tipo assim, pode ir entrando. É muito curto, muito... Nossa quase no imperativo, né? Assim, entre, tente, fale. Foi tacando a porta, se fechando, tipo assim... Jesus. Isso que você chamou atenção, né, Yuri? Assim, olha, que é assim, é o que tá tendo. Se você não estiver afim, vai embora, né? Aqui no Hospital das Clínicas é assim, é aluno que atende. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário da cena 1? Ô, Paty, Ei, aquela menina sentada no cantinho é a dupla dele? isso, a dupla dele. Nossa, Isso ela mesmo. fica lendo também o tempo todo, não tá nem presente. Na primeira cena ela tá lá lendo. Isso mesmo. Ótimo, gente. Vocês observaram muita coisa. E olha que eu passei. A cena é rápida, né? São segundos. E depois eu já fui para a segunda cena, né? Nossa, vocês são bons observadores. Quer falar de novo, Yuri? Quer falar? Não. A segunda cena, então. O que vocês acharam da segunda cena? Destoa bastante da primeira, né? O que vocês perceberam que chama a atenção de vocês assim para essa segunda cena? O que mais me chamou a atenção foi a falta de confiança dele como um aluno, né? Assim, um médico em formação. Não falou nem bom dia. Chegou assim, parecia que ele não estava preparado para estar ali. Muito inseguro, né? Agora, muitos de nós vai para essa primeira consulta, pelo menos, né? Com insegurança. Mas ali é além da insegurança, assim, daquela, né, do início da vida da gente ali, né, como profissional, né? E no caso, que
A primeira oportunidade que ele teve de sair, ele fugiu. Gente, ele saiu quase correndo. Não foi? A Isabela falou, a Isabela que falou, não foi? Isabela falou, fugiu, ele saiu quase correndo, assim. Peraí, que eu vou chamar meu pai. Não foi? Foi exatamente. Muita insegurança. Então, assim, deixa mesmo para quem vai ter o filho avaliado, um bebê avaliado por um aluno com essa postura, gera muita ansiedade também, insegurança na família, né? Gente, e a terceira cena, o que era aquilo? Nossa, assim, inacreditável, na verdade, né? Porque parece que ele simplesmente cagou para a paciente, para a mãe. Tipo assim, pera aí, rapidinho, que eu tenho uma coisa mais importante para ver aqui, que meu telefone que eu deixei ligado aqui durante o meu trabalho. Você pode esperar aí, porque eu vou atender, tipo assim, umas 50 iguaizinhas a você hoje, então tá tudo bem. Sem problema. Uma outra coisa que eu estava pensando é que a gente até viu no último semestre, é que antes de entrar é legal ter uma apresentação, por exemplo, quem que está te atendendo, qual que é a minha posição, qual que é a justificativa de eu estar aqui, por exemplo. Se eu sou aluno de medicina, eu estou num hospital para atender, já eu tenho uma capacidade disso, eu estudei para isso, eu falo, meu nome é Yuri, eu vou atender o seu filho tal, muito bom, bom dia, pode entrar, eu sou estudante. Aí já estabelece um vínculo, assim, pelo menos, sabe? Sim, é isso mesmo. Alguém mais, gente? Comentar? Vocês gostaram do jaleco modelo rock and roll dele, com a gola levantada, assim, o terceiro? Eu não reparei. Gente, tava a gola modelo rock and roll, tava levantada. E quem observou a dupla dele? Eu lembro que uma das cenas ela tava usando o celular. Foi essa terceira cena, ela tava no celular também. E ele chama, vocês viram como ele se refere à mãe do paciente? Vocês se lembram? Mãezinha. E aí, mãezinha? Sem nada assim, né? Nada assim mostrando que tá recebendo aquela pessoa, aquele indivíduo único, fulano de tal, né? Alguém que tá mais caladinho, gostaria de comentar? Pode ser só a indignação com o tipo de consulta. Olha, gente, isso não é difícil de acontecer, não. Cá pra nós, hein? Isso não é difícil de acontecer, não. Agora, a mesma situação, por exemplo, telefone tocar durante uma consulta. Já aconteceu, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que vocês vão ver que a mesma situação, telefone tocando e um médico atendendo, pode ser muito diferente. Então, eu estava acompanhando uma pessoa muito próxima numa consulta de oncologia. Então, oncologia, pessoa que estava comigo estava com câncer. E a gente, né, estava com um especialista. Aí o oncologista começou a consulta, já era um médico conhecido, era um retorno. E aí o telefone do médico vibrou. Tava assim, do lado, assim, tava na mesa, assim, ao lado, e o telefone tocou, vibrou. Aí ele olhou assim, pegou o telefone e falou assim, gente, me desculpem, é um paciente também. Eu vou pedir licença a vocês para atender. Atendeu, foi bem rápido, atendeu bem a outra pessoa, mas assim, não rendeu o assunto. A gente viu que precisa sim ir para o hospital. Não, deve internar sim. Ele precisava, aquela família precisava, né, daquela. Aí ele falou curtinho, falou assim, depois eu ligo com mais calma, eu tô atendendo, eu quero notícias. Desligou, aí continuou a consulta, olha, gente, eu peço que vocês me desculpem, era um paciente, como vocês sabem, né, dentro da minha especialidade, às vezes é uma decisão que a família precisa tomar imediatamente, então peço desculpas, mas fiquem tranquilos que assim como eu atendi esse telefonema, o dia que vocês me ligarem, eu também vou atender. Então, assim, eu fui satisfeita com aquilo que tinha acontecido. O cara saiu, assim, melhor na fita para mim do que antes. Quer dizer,
ele me mostrou que ele está de verdade com as pessoas. Então, aquela mesma situação, telefone tocando durante uma consulta, o médico pegando o celular, totalmente diferente. E às vezes a gente não se atenta, por exemplo, a gente tem muito aplicativo, pode ser, por exemplo, vamos supor que o Yuri fosse a dupla da Isabela, e ele estivesse anotando detalhes ali no celular, no bloco de notas. A pessoa não vai saber, pode imaginar que está no WhatsApp. Já aconteceu isso comigo como professora. Estou lá falando, né? O pessoal, aí um aluno sentado bem na minha frente, assim, só olhava para o celular e tal. Eu falei assim, nossa, gente, que situação, né? Aí quando terminou assim, a aula, eu falei assim, poxa, você não acha que você está perdendo e tal? Aí ele me mostrou, não, professora, eu anoto tudo no celular. Então, assim, às vezes vale. Eu uso muito, às vezes, aplicativo, eu consulto uma dose, alguma coisa, eu explico para o paciente. Falo assim, olha, eu vou olhar aqui no meu celular porque eu quero conferir essa dose, tá? Vou anotar aqui isso porque eu vou perguntar para um colega, dermatologista, e na próxima vez que você vier, eu te dou um retorno. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né, de contextualizar, esse cuidado de explicar para a pessoa, né? Então, uma mesma situação pode, né, esse mãezinha que ele solta assim, dentro daquele conjunto, é péssimo, né? Agora eu vou mostrar a mesma situação, mas numa circunstância, uma das possibilidades. Eu não vou falar assim que é a única possibilidade, não, porque vai muito do jeito da pessoa, né? Do perfil da pessoa, mas eu vou... A gente sumiu tudo. Tá aqui. Vou mostrar a postura, assim, uma das posturas adequadas. Rafael Silva Santos? É meu filho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Pedro. Qual é o nome da senhora? Ana. Ana. Trouxe o Rafael, né? Tudo bem, Rafael? Trouxe até o brinquedinho que eu tô vendo aqui. Vamos lá? Vamos. Nossa, mas você é tão novinho. Eu achei que meu filho fosse consultar com o médico já formado. É verdade, dona Ana. Eu sou jovem mesmo, mas eu sou aluno da pediatria aqui da Faculdade de Medicina. Aí o que nós vamos fazer? Vou conversar com a senhora, ver toda a história do Rafael, vou examinar o Rafael. A Flávia também vai estar acompanhando a gente, que é aluna também da medicina. E depois disso, o doutor José vai vir aqui. Nós vamos passar todo o caso para ele vai olhar o Rafael de novo, se a gente tiver alguma dúvida no exame físico, ele vai esclarecer com a gente, e só depois disso que ele vai dar a conduta, nós vamos definir, e aí só depois disso nós vamos liberar o Rafael. Pode ser assim? Pode. Então, o que trouxe a senhora aqui? Agora sim, né, gente? Agora sim. Ai, Dá ai. até um calorzinho assim no coração quando ele pegou o brinquedinho pra brincar com ele. Pois é. Então, é isso, né? Talvez um fizesse diferente, por exemplo, o Yuri já ia se apresentar. Olha, meu nome é Yuri, eu sou estudante de medicina, bem-vindo, bom dia, né? E entrar assim, pode mudar um pouco. O que a cena quis mostrar é assim, que logo ali na entrada você já cria um clima que a pessoa se sinta à vontade, que a pessoa se sinta bem, que a pessoa se sinta acolhida. Não é a coisa mais importante, como eu disse, mas isso faz diferença demais, né? Vocês imaginam só como que ia ser o sentimento ali, com que abertura que a mãe ia falar com o paciente da cena 1, 2 ou 3. É muito diferente, né? Então, apesar de não ser o centro da situação ali, o mais importante da relação médico-paciente, é muito importante. Eu queria mostrar para você, só por curiosidade, porque a gente viu assim, né? Você chega, recebe o paciente, se apresenta, pega ali os dados da identificação, pergunta qual que é o motivo da sua consulta, que é a queixa principal. Depois você detalha ali, né, na história da moléstia atual, cada uma das queixas principais, se for só uma, aí é uma só. Se for, não, eu vim só para consulta de controle, então não tenho que detalhar na HMA, você já passa para a história pregressa, na história anamnese especial, desculpa, depois a pregressa, depois a história familiar e social, né? E aí depois você vai chamar a pessoa para o exame físico, né? Então, depois volta, conversa ali de quais foram suas impressões,
e vai para a conduta, que seria pedir algum exame, prescrever alguma medicação ou simplesmente dar um feedback sobre a saúde do paciente, né? Do filho, da filha. Tá, aí, como então seria uma consulta de retorno, né? Que você já conhece a pessoa, né? Que vocês já deixaram ali definido, vocês já passaram por todos esses passos. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, pelo menos naquela recepção, eu vou mostrar para vocês como que o aluno vai receber a paciente depois, né, de já ter tido essa consulta inteira. Stephanie, você quer falar? Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, professora. Claro. Licença, desculpa te cortar. Que isso, gente, me cortem, interrompam, invadam. Já teve casos de, por exemplo, um paciente, a mãe de um paciente, negar fazer a consulta com o aluno? E aí, por exemplo, como que a gente age numa situação assim? Se a mãe não quiser, de jeito nenhum, falar não, o aluno não vai fazer? Bom, aí a gente tem que ser ético, né? Há várias possibilidades. Vai depender muito, assim, vai depender muito da situação. Por exemplo, se isso acontecesse ali no Bias Fortes, que é um ambulatório onde a cena foi gravada, não existe ali atendimento que não seja com adulto, que não seja com aluno. Todos os atendimentos ali de pediatria daquele andar, eles acontecem na presença de alunos. Não tem nenhum médico que atenda lá que não seja professor, preceptor. Então, eu acho que eu tentaria ali naquela situação adaptar de uma forma que a pessoa tivesse o atendimento, que ela já se deslocou, né? Para ser ético ali, a criança, imagina um bebê. Então, eu ia tentar, como aluna, eu ia pedir ajuda para o meu professor. E o professor, né? Acho que nesse caso o aluno ia precisar mesmo chamar o professor, porque se ele tentasse, não, mas veja bem, o professor é que vai olhar a conduta, a definição de tudo que vai acontecer com seu filho e com sua filha, vai ser do professor, do médico e tudo. Aqui o que vai acontecer é que a gente vai detalhar tudo na hora que o professor chegar, a gente passa e você fique à vontade para completar alguma coisa que a gente não fale, e o professor vai examinar seu filho e sua filha todos de novo. Aí eu acho que, assim, se continuasse a situação, eu chamaria, acho que vocês podiam chamar o professor, e talvez o professor tivesse que atender o paciente com os alunos, né? Mas aí os alunos, aí aos poucos ali, né? O aluno ia participar, não sei. Isso é uma ideia que eu estou tendo agora, se tivesse acontecido lá no Bias Fortes, que é esse ambulatório. Se eu tivesse no posto de saúde, porque já, né, eu dou aula de PC2 também, não todo semestre, mas eu dou aula de PC2. Então, se acontecesse isso lá no posto, talvez nem tivesse outro pediatra. Aí talvez eu colocasse assim, aí eu estaria já dentro da sala, né? Porque na PC2 o professor fica ali. Aí talvez eu falasse, olha, mas essa consulta é uma consulta que faz parte da faculdade, então, mas eu que sou médica, eu que sou professora, eu que sou responsável pelo seu filho. Os alunos, eles estão acompanhando, né? É importante para a formação. Eu ia tentar, assim, convencer, tentar deixar a pessoa à vontade. Agora, se a senhora, por exemplo, vamos supor que a mãe, se a senhora não quiser de jeito nenhum que os alunos acompanhem, porque quem é responsável pelo atendimento sou eu, que sou pediatra. Mas se a senhora não quiser de jeito nenhum que os alunos acompanhem, eu vou com a senhora ali ao balcão, a gente já agenda uma consulta com um funcionário mesmo do posto, que vai fazer, e aí como é funcionário, não é professor, pode fazer a consulta sem a presença dos alunos, não tem problema. Mas assim, eu ia ter uma preocupação ética com os alunos, mas ia ter uma preocupação ética com o paciente, né? Eu acho que é isso, né? Tratar o outro como ser humano, com empatia, tentar entender qual que é o motivo ali, porque às vezes é insegurança. Só de você esclarecer que a conduta não vai ser do aluno, vai ser do professor, isso pode ser suficiente para tranquilizar a pessoa, né? Não sei se eu respondi, Stephanie, mas não tem uma regra. Em cada caso, em cada situação, você vai sempre ter esse respeito, assim, pelo paciente, pela situação, mas também, poxa, você está ali em condições de fazer aquilo, até ali, né? E tentar tranquilizar a família.
Sim, professora, muito obrigada. Eu vou colocar, então, um vídeo de segundos também, bem curtinho, mostrando como que é a recepção no caso de um retorno, só para vocês terem uma ideia também. Então, dona Ana, que bom que a senhora voltou, né? 2 semanas que a senhora esteve aqui e agora está de volta, né? Então, aconteceu alguma coisa com o Rafael nesse período? Desde a última vez que eu vim? Não, doutor, tá do mesmo jeitinho. Percebeu que eu do mesmo jeito? Tem nada diferente? Não tem não. Tá certo. E com relação à alimentação, a senhora acha que mudou alguma coisa? Não mudou não, doutor. Agora eu tô mais tranquila depois que o senhor me falou, né? Que o peso dele tá bom, né? As medidinhas dele, que isso pode ser normal para a idade dele, eu fiquei mais tranquila. Não tô forçando, não tô tão preocupada não. Não perdeu peso? Acho que não, vamos ver hoje, né? Continua daquele mesmo jeito? Mesmo jeitinho, não teve nada de diferente não. E aí a senhora fez o exame, né? Fiz o exame de sangue que o senhor pediu, né? Por conta da, talvez ter anemia, né? Porque a gente achou ele mais branquinho no exame, né? E não tomou sulfato ferroso. A gente fez o exame. Foi. E aí a senhora... Desculpa. Não, e aí eu trouxe também o cartão, a caderneta dele, né? Que aquela vez a gente não trouxe. Certo. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos olhar o exame, comentar. E vamos ver a caderneta dele, vamos ver como tá as vacinas. Tá certo? Bom, acho que deu para vocês terem uma ideia, assim, né, do que seria. Você retoma a consulta daquela parte, né, que você estava, né, ver alguma coisa. Aí vai depender muito também do tempo que se passou entre uma consulta e outra, tá certo? Mas sempre você vai perguntar, assim, como que a pessoa está passando aquele dia e quais foram as mudanças observadas desde a última consulta, os acontecimentos, qualquer coisa diferente, tá certo? Bom, dentre esses vídeos que eu tenho, tem um que mostra essa situação assim, que a pessoa chega, a queixa principal e como que é o detalhamento da história da moléstia atual. Tem uma assim que a médica não é muito legal mesmo, vocês vão ver, né, vários erros. E a segunda com a mesma situação, mas aí a médica, né, tendo aqueles cuidados que a gente apontou durante a aula, de olhar a pessoa, né, de deixar a pessoa falar e tudo mais. Mas como são vídeos, né, que não são de segundos, assim, são minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o final da aula, se tiver tempo, né, porque a gente ainda tem um exame físico para ver. E tem uns vídeos que eu acho que eles são mais importantes. Mas assim, repito, a gente pode passar isso, se não der tempo hoje, passar numa outra situação, porque vocês vão treinar isso muito, vocês vão ver muito. Agora, já esses outros vídeos, eu quero chamar a atenção de vocês para outros aspectos, né, que é desse início. São vídeos que foram legendados pela professora Karine, que é uma professora da PC1, e uma professora, que é a professora do internato também no 12º período. Então, ela legendou em espanhol, mas eles, né, falam muito rápido, tá legendado. Vocês vão ver que não tem a parte do exame físico, porque o enfoque desses vídeos é chamar atenção para quem é médico, para quem está na formação médica, de como que é importante você não generalizar, não padronizar dentro da sua cabeça, você ter a mente mais aberta no sentido de aberta nesse sentido, de pensar que a pessoa que chega para consulta pode ter escolhas que são muito diferentes das nossas. Então, eu não posso, assim, partir do pressuposto que, sabe, que, sei lá, porque é uma mulher, ela quer engravidar, ela tem que querer engravidar, ou, sabe, umas coisas assim, que você vai dos pressupostos de acordo com o que você acredita, ou com o que você observa mais. Então, como que a gente pode, como médico, falhar mesmo, e tecnicamente, porque você deixa de abordar coisas importantes, porque você supõe que o outro seja como você espera, ou imagina, ou criou na sua cabeça. Isabela quer perguntar?
Na verdade, é uma sugestão. Se você quiser postar esses vídeos no Canvas, que talvez não dê pra gente assistir hoje, a gente assiste quando der. Tá, eu vou tentar fazer isso. Eu não sei se eu consigo carregar por ser pesado, mas é uma boa opção. Se não der, então eu vou tentar carregar no Canvas, tá? Porque o SGL eu não consigo de jeito nenhum, mas no Canvas eu posso conseguir. Valeu, Isabela. Aí eu coloco aí um HMA inadequado e outro adequado, para vocês verem depois. Mas assim, o mais longo tem 10 minutos, acho que um tem 6 minutos, outro tem 10 minutos. É muito tempo para aula, sabe? Mas para vocês verem em casa, assim, não. Então eu vou... tem uma série de situações. A do adolescente é a segunda, que tem mais a ver com o ciclo de vida da gente. Mas eu estou disposta a deixar correr tudo, mas eu fico muito sem saber se está cansativo para vocês. Então, eu acho que eu vou deixar uns 2 casos, acho que são 4 casos. Eu vou deixar 2, eu interrompo, se vocês quiserem a gente para. Senão, a gente vai até o final. Quando eu colocar, eu vou pôr o meu cursor assim, ao final, para vocês verem quantos minutos tem tudo. Eu vou... Na metade ou antes da metade eu paro, pergunto para vocês, se tiver muito cansativo, se não tiver assim interessante, a gente vai interromper e vai para a aula, tá bom? Eu quero que vocês fiquem muito à vontade para poder falar para mim se tal não tá bom. Opa, cadê? Vocês estão ouvindo? Estamos. Ah, ok. Alejandra Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Toma asiento. ¿Edad? 32 años. Bien. ¿Por qué motivo consultas, Alejandra? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Estás en pareja actualmente? Sí. Bien. ¿Y qué método anticonceptivo usás? Ninguno. ¿Tenés hijos? Sí. Bien. ¿De qué edades? Uno de 2 años y otro de 8. Mira. Bien. ¿Cuál fue la fecha de tu última menstruación? Ayer. Ujú. Ayer me vi. Bien. ¿Pero generalmente tenés ciclos regulares? Sí, sí. Bueno. No te vamos a poder revisar porque estás menstruando, ¿sí? Lo que sí te voy a hacer es la receta para el PAP, porque ya hace más de 2 años que no lo hacemos, ¿no? Lo que también voy a hacer es, te voy a dar una receta para las pastillas anticonceptivas, que son las que dan acá en farmacia, ¿ah? Y si no, lo que puedes hacer también ahí es pedir preservativos, ¿sí? Bueno, a menos que quieras ir por el tercero. Bueno, Gracias, doctor. por favor. É a mesma situação com uma abordagem diferente. Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Toma doctor? asiento. ¿Tu nombre? Alejandra, Alejandra. ¿Qué edad tenés, Alejandra? 32 años. 32. Bueno, ¿por qué motivo consultas? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Mantienes relaciones actualmente? Sí, ¿Estás soltera, en pareja, con múltiples parejas? en pareja. En pareja. ¿Con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Y tus parejas anteriores fueron siempre mujeres? Salía antes con varones, pero ahora salgo con mujeres, sí. ¿Vivís actualmente con tu pareja? Sí, Sí. ¿Tienen hijos? sí. ¿Son tuyos, de tu pareja o adoptivos? Son adoptivos, los adoptamos juntas. Mira. ¿Y qué edades tienen? 2 y 8. 2 y 8. ¿Alguna vez estuviste embarazada, Alejandra? No. Bien. Bueno, venías por el PAP, decime, ¿te habías hecho uno anteriormente? No. En realidad, doctor, nunca vine al ginecólogo. La cuestión es que ya van 3 veces que me hago el carnet de salud porque se me vence cada 6 meses. Por eso de que me tengo que hacer el PAP y temo que me duela. Incluso mi pareja tampoco se ha hecho nunca el PAP. Bueno, no te preocupes, yo te voy a dar la orden para el PAP. Es una técnica sencilla y que no duele, ¿sí? Son unos segundos y es una manera que tenemos para ver si tenés alguna infección o si está todo bien, ¿ah?
Es importante para prevenir el cáncer de cuello de útero. Decime, ¿cuál fue la fecha de tu última menstruación? Y hace 10 días. De hecho le iba a decir que estaba menstruando en estos momentos, porque me aterra el tema de la revisación. ¿Sabes que es importante que te hagas el PAP? ¿No? Es una manera que nosotros tenemos de detectar lesiones premalignas o malignas de cuello de uterino, ¿no? Que generalmente vienen por una infección de HPV, que también es una enfermedad de transmisión sexual. ¿No? Yo te voy a dar lo que es la receta para el PAP y también te voy a dar un folleto, ¿no? Que explica cómo hacer una barrera de látex y tiene otros consejos para mantener sexo seguro entre mujeres. ¿No? Servir. Bueno, gracias. Por favor, que tengas buen día. Agora o prontuário, como ficaria com a abordagem da primeiro tempo, né? Que o médico anotaria na primeira consulta, na primeira cena, e na segunda, como que as informações são muito diferentes. Então, o que o médico consegue saber da história da paciente na primeira e na segunda situação? De uma mulher lésbica. Agora vem do adolescente, depois eu dou, né, eu paro. Facundo González. Hola. Hola, ¿cómo estás, Facundo? Bien. Toma asiento, por favor. Contame, Facundo, ¿qué edad tenés? 17. ¿Viniste solo? No, vine con mi madre, pero le pedí que me esperara afuera. Bien. ¿Estudiás, trabajás? No, no trabajo, estoy en quinto de liceo. ¿Y qué tal te va en el liceo? Bien. Bueno, ¿por qué consultás? Bueno, nada, le dije a mi madre que tuve relaciones y me trajo hasta acá. Dice que tengo que informarme para prevenirme de enfermedades. Sí, mira, esto es así. Tenés enfermedades que se transmiten por la sangre, enfermedades que se transmiten por el semen, enfermedades que se transmiten por los fluidos vaginales. Estas enfermedades se contagian por tener relaciones sexuales sin protección. Por eso se llaman infecciones de transmisión sexual. ¿Y cómo sé si yo tengo una de esas enfermedades o si la persona con la que yo esté tiene? Mira, acá tenés un folleto donde muestra algunas de las manifestaciones que puedes tener y algunas de las enfermedades. Por ejemplo, picazón, secreción por el pene, ardor al orinar, dolor. El HIV no da manifestaciones y si las da muy tardío. La única forma de detectarlo es a través de exámenes de sangre. Por eso siempre es importante usar preservativo. Bien. Ahora, si la chica con la que salís tiene alguna de estas enfermedades que sí dan síntomas, podés ver en ella secreción, picazón, inclusive hasta feo olor. Bueno. ¿Tenés alguna pregunta más? No, creo que no. Cualquier cosa vengo otro día. Claro, podés venir con la enfermera y traes a tu novia y ya de paso hacen prevención del embarazo. Claro. Agora, abordagem diferente. González. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Facundo, ¿cómo estás? Toma asiento, por favor. Contame, Facundo, ¿qué edad tenés? 17. ¿Viniste solo? No, vine con mi madre, pero le pedí que me esperara afuera. Bien. ¿Estudiás, trabajás? No, no trabajo, estoy en quinto de liceo. ¿Y qué tal te va en el liceo? Bien. Bueno, ¿por qué consultás? Bueno, nada, le dije a mi madre que tuve relaciones y me trajo hasta acá. Dice que tengo que informarme para prevenirme de enfermedades. Bien. ¿Esas relaciones las tuviste con varones, con mujeres, con ambos? Con un varón que conocí en el liceo. ¿Y sentís que te gustan los varones, las mujeres, ambos? Los hombres. Los hombres. ¿Te considerás gay? Sí. ¿Tenés novio? No, novio no. Estoy con alguien, pero no mucha gente sabe. Solo sabe uno de mis hermanos y unos amigos. ¿Y hablaste de tu familia? No, todavía no les dije. Bueno, cuando quieras nos vamos a seguir viendo y tenés la oportunidad de inclusive irme contando cómo vienen las cosas y hasta podés venir con el resto de tu familia a la consulta, eso no hay problema. Buenísimo. Pero vos, ¿tenés alguna duda o algo que me quieras preguntar? Bueno, todo el mundo cree que los gays tienen más riesgo de tener VIH y yo quería saber si eso era así de verdad. No, mira, eso no es así.
si no usas protección, no solo tenés riesgo de tener HIV, sino otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, como la hepatitis, sífilis, gonorrea. De las prácticas sexuales, la más riesgosa es la penetración anal si la haces sin protección. Pero no quiere decir que porque seas gay vas a tener más riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. Ah, ¿y la hepatitis también se transmite por el sexo? No sabía eso. Sí, la hepatitis A y la B, las dos, son enfermedades de transmisión sexual. La hepatitis A se contagia a través del contacto anal-oral y la hepatitis B a través de la sangre, del semen. Por tu edad seguramente ya estés vacunado por la hepatitis B, pero la hepatitis A se incorporó recientemente y si vas a tener relaciones anales orales, sería bueno que te vacunaras. Si tenés el carnet mismo podés vacunarte en el vacunatorio, no hay problema. Muchas gracias, lo voy a hacer. Pero otra cosa, ¿cómo sé si el chico que me gusta tiene alguna enfermedad? ¿Hay manera de darme cuenta? Tengo un folleto que muestra las enfermedades y algunos de los síntomas que puede tener tanto vos o tu compañero. Es así, mira. Podés tener picazón, podés tener enrojecimiento de la piel, varios síntomas, ardor, dolor al orinar. El HIV no da manifestaciones a no ser que sea muy tardío. Claro. Por eso es importante que siempre se detecte a través de exámenes de sangre. Ahí va. También aquí te cuenta cómo tener sexo seguro entre varones. Bueno, muchas gracias. Dale, que pases bien, nos vemos pronto. Gracias. Agora, como ficariam as anotações do médico, né, no prontuário? Então, na primeira abordagem e na segunda. Deu tempo de ler? Deu. Deu. Bom, eu vou interromper um pouco, porque eu acho que já consegui, assim, tem outras duas situações que eu considero muito interessantes para a gente, né, no curso de medicina, mas eu posso aproveitar a sugestão da Isabela e postar depois. São mais duas situações mesmo. E assim, a gente imagina muito bem o posto de saúde, a gente recebendo essas pessoas lá. Vocês conseguiram perceber como que o alcance da conduta, da consulta mesmo, até do que foi definido ali de conduta, como que mudou? Já coisa assim, eu queria escutar um pouco, o ponto principal para mim é esse, como que o médico ele foi menos efetivo mesmo, tecnicamente falando, né, para prevenir né, só corrigir, né, não são doenças sexualmente transmissíveis mais, agora a gente usa a expressão IST, né, infecções sexualmente transmissíveis, porque às vezes tem uma infecção, não tem uma doença, né, então queria escutar um pouco vocês e se isso ficou claríssimo para vocês. E outras impressões que vocês tiveram, o que vocês acham disso? Enfim, eu não tive um espaço desse, sabe, na faculdade para discutir, e eu atendo pacientes trans, vocês vão ver a situação de né, de uma pessoa trans, um homem trans, depois de uma travesti, não, de uma mulher trans, um homem trans e uma mulher trans. E eu, sabe, eu escuto muito esse sofrimento delas, dessa abordagem, como que isso fecha portas. Vocês vão ver que na terceira cena, inclusive, o médico chama e não aparece ninguém. Porque ele vai chamar um nome feminino e é um homem trans. Então o cara tá de camisa, tá todo, sabe, na apresentação de homem que ele é. Só que o nome é feminino, né? E aí ele nem vai à consulta, ele não levanta e vai. Né, tipo, chama, não lembro mais o nome, sei lá, Gabriela, qualquer coisa assim, né? E aí o cara não levanta. Queria ouvir vocês um pouco. Yuri? Tem mais gente com a mão levantada? Yuri, começa aí. Professora, no semestre passado, eu comecei teve o caso
direito sexual e tudo, né, no primeiro ciclo e essas coisas assim. E lá no caderno de saúde sexual aborda, mas eu busquei em outras fontes também, não só para rastreamento de doenças e tudo, mas também da dificuldade de ter uma abrangência na relação médico-paciente e no cuidado longitudinal também. Então, assim, é uma coisa que eu sinto muita falta e, às vezes, é muito moldado e restringe as possibilidades. A primeira coisa que, pelo menos, eu senti quando eu me entendi foi que as possibilidades de vivência eram muito diferentes. Então, por exemplo, tem coisas que a gente começa a pensar, por exemplo, em família. Eu vou ter uma família, eu vou ter um filho biológico, eu vou ter um filho adotado. Como que vai funcionar? Casamento reconhecido, eu tenho aparato do Estado para isso? Quais são os outros tipos de complicação que eu posso ter durante a vida, sabe? Até mesmo na questão de não oferecer tudo que o menino precisa, até mesmo a questão da amamentação, da formação anatômica e tudo, para o desenvolvimento, o formato do seio feminino, ele é importante, mas existem outras possibilidades também que ajudariam, e isso simplesmente não é discutido também. Além disso, a possibilidade de configuração de família hoje em dia são enormes, e dependendo, por exemplo, se é uma relação heterossexual ou homossexual, muita coisa muda. Em relações lésbicas, por exemplo, a proteção ela não é tão efetiva. A gente não bate de modo muito eficaz como cobra em relações heterossexuais, em relações homossexuais também. E é uma série de outras coisas, porque quando a gente fala de saúde LGBT, por exemplo, são várias questões. Ainda mais quando tão exposta simultaneamente à violência, como é a população trans. 35 anos de expectativa de vida. E ainda não tem, até o momento da transição, a transcendência de vida dela, não tem uma série contando assim, fulano é um homem trans, fulana é uma mulher trans. Então, às vezes a pessoa, ela parece, assim, pelo menos minhas amigas que são trans, muitas vezes a transição, eu tenho um quadril muito largo, isso está me incomodando, e será mais o quê? E eu tive muita sorte de estar numa escola, apesar de ser católica e tudo, e o professor meu ser padre, tinha uma fantástica isso de psicanálise. Para eu ajudar essas pessoas, sabe? Tipo assim, te encontrar, como assim? Te encontrar, ou é uma questão externa? Então, assim, além da saúde da mulher trans, por exemplo, não é só a questão de hormonização, a variação, mudanças anatômicas que vão acontecer. É uma infinidade de coisas, assim como outros grupos que são mais precários. Precários, eu quero dizer que essa exposição à violência, exposição ao contexto de migração forçada, que muitos são expulsos, caso não tenha parado. Às vezes, violência institucional, o Estado, como família, uma parada de família heterossexual, binária vai ter. As possibilidades são muito restritas. E quando o médico faz isso, ele consegue pegar tanto aspectos totais da saúde, como longitudinal, quanto coisas pontuais de rotina. Sim. Que é muito. Obrigada, Yuri. A sua fala ficou um pouco intercortada, mas eu consegui acompanhar. Quem mais quer falar? Está com a mãozinha levantada? Eu não estou conseguindo ver. Sou eu. Ei, Tá Luciana, pela voz? É a Thaís. Thaís. Eu vou até ligar aqui a câmera, né? Porque fica estranho falar assim sem. Eu acho bizarro, mas o povo fica achando normal isso, eu acho estranhíssimo. Então, assim, eu estou bastante impressionada com as orientações, né, da consulta em como deveria acontecer.
e como acontece, né, na nossa realidade, né? Eu sempre foi uma peleja para conseguir assim um ginecologista que acompanhasse. E eu estou impressionada de ver que assim eles sempre perguntam, né? Tem relações e tal, e nunca me perguntaram se eram com homens ou com mulheres, que é uma coisa que já, né? Fiquei impressionada de perceber a conduta aí, nunca perguntaram. E de você notar que eles sempre fazem uma abordagem se referindo ao fato, né, de se você tem parceiro, se você tem namorado, se referirem de uma forma do tipo, você não pode confiar. Já falaram para mim, assim, com todas as letras. Teve um médico que eu fui e ele falou, mas você não sabe aonde ele colocou. Falou assim, com termos chulos, né? Você não sabe onde você colocou e falou o pinto dele e tal, desse jeito, com palavras assim bem esdrúxulas. Aí eu falei, não, mas eu tenho um relacionamento de mais de 4 anos, um relacionamento de longo prazo. Mas não tem como você saber, né? Porque homem é assim, homem não pode ver uma mulher que ele já fica, sabe? Que vontade de falar assim, Thaís, pra ele assim, por quê? Você é assim? Dá vontade de falar assim, não, você tá falando assim, os homens, você é assim, é isso? Cara, desse jeito. E assim, não foi com um, não foi com dois, sabe? Isso se repetiu várias vezes, uma conduta assim muito diferente do que a gente está sendo orientado, né, a ter, de tratar a gente como se a gente não tivesse controle da nossa vida, como se a pessoa que a gente se relacionasse fosse uma pessoa assim que não tem nenhum tipo de responsabilidade. E incrível como aí o problema central, que é a nossa queixa, acaba ficando de lado, porque você começa a ser tratado como uma pessoa irresponsável, que não tem controle nenhum, né? Então, assim, é muito triste ver que isso acontece na realidade, e não só, porque muitas vezes as pessoas pensam que isso é só no público, né? Mas mesmo com plano de saúde, mesmo em hospital particular, né? Clínicas particulares, você vê que tratam, né, as pessoas com preconceito, né? Eu também, por várias vezes, eu ia me consultar, eu tinha que omitir o fato de já ter sido atleta, o fato de já ter utilizado hormônio, porque eles mudavam a forma com que eles estavam me tratando, só pelo fato de eu falar isso. E é incrível, assim, fico feliz que a gente está sendo orientado de uma forma diferente, que a gente, né, estamos tendo assim, os olhos abertos a isso, porque realmente faz muita diferença, e só na prática, quando a gente realmente precisa de um médico para diagnosticar o que a gente tem, e a gente vê que o preconceito e a conduta inadequada faz com que a pessoa se atente a uma coisa e deixe, né, o problema da pessoa de lado. Isso que é o que eu fiquei mais assim, impressionado. Vocês viram que na primeira, eu deixei a primeira porque vocês acabaram de ter esse achei que tinha tudo a ver deixar rolar a primeira. A mulher ir embora sem ter feito jamais um Papa Nicolau. E aí o cara vai lá, ainda dá uma cutucada nela, não sei que você queira ter o terceiro, né? Mas hora nenhuma ele perguntou que tipo de, se ela corria algum risco, né? Ele foi supondo, se tem 2 filhos é dela, se tem parceiro é porque é um homem. E aí a mulher, gente, ia sair sem um exame preventivo aos 32 anos, sem nunca ter feito. Segundo caso, o menino foi lá, vocês viram que na hora que o adolescente, que ele pergunta alguma coisa assim, o adolescente fala assim, ele faz assim com a cadeira e arreda a cadeira para mais perto do médico, e aí ele fala qual que é o motivo principal da consulta. O motivo principal da consulta daquele rapaz eu vou pegar HIV só porque eu sou gay? Era isso, o ponto dele era esse. Tanto é que o médico, na hora que ele fala, você tem alguma coisa, alguma dúvida, o menino até arreda a cadeira, você vê que tem toda uma linguagem corporal, era isso. Eu vou ter HIV porque eu sou gay? Aí o cara, não. E aí ele pode fazer, tanto no primeiro caso, uma prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, numa relação entre 2 mulheres, né? Mulheres que fazem sexo com mulheres, e na segunda, de homens que fazem sexo com outros homens. Aí o cara foi efetivo. No segundo caso, vocês vão ver, no terceiro caso, que eu não passei para vocês, que é esse que eu falei que a pessoa nem entra no consultório, vocês vão ver que questões médicas deixam de ser abordadas, a pessoa nem entra. Nesse caso do homem trans, para quem não está familiarizado com essa linguagem, homem trans significa que é uma pessoa que é um homem que nasceu com vagina. Então, é um homem, mas que nasceu com vagina, então na hora do sexo, lá na certidão de nascimento tá feminino, ganhou um nome feminino de batismo. Então, homem trans é isso. A gente fala primeiro a palavra que importa, né? Que é como a pessoa se reconhece. Homem.
trans, porque exatamente essa situação, nasceu com vagina. E a mulher trans, que é o quarto caso, então, é uma mulher que nasceu com pênis e que tem um nome masculino, de batismo, é simples assim. Eu gosto muito de um quadrinho, eu acho que é da Argentina, que explica para crianças o que né? Aí tem assim, um quadrinho de um menininho pelado. Aí tem assim, menino com pênis, aí depois um menininho, né, o cabelo cortadinho, mas com a vagina. Menina, ó, menino com pênis, menino com vagina. Menina com pênis, menina com vagina. Para as pessoas, nem ensinando para as crianças a não condicionarem o gênero à genitália. Né? Achei isso muito legal. E vocês vão ver que no quarto, quando é da mulher trans, ela está com um problema orgânico por causa do uso de hormônios sem orientação médica. Ela está com um quadro psiquiátrico, assim, ela está de choro fácil, ela está tendo sintomas que têm a ver com os hormônios que ela está usando sem supervisão médica. E na primeira vez, né, tipo, não, isso é psicológico e tal, e o cara não faz, o médico não vai, a mulher, no caso, a médica não faz uma abordagem adequada, porque não considera. Então, eu não tô, aqui não é um discurso, assim, que tem a ver com nada, gente, eu tô falando como médica, como professora do curso médico, e marcante para mim, uma vez eu estava numa roda de conversa que um homem trans foi convidado. E assim, nossa, eu tive vontade de chorar como médica, assim. Tive vontade de chorar, porque ele estava falando o seguinte. Então, homem trans, né? É um cara, um homem. Você olha para ele, gente, é um homem. E ele, né, com nome feminino, com vagina e tudo mais, ele dizendo assim, olha, há tantos anos, eu lembrei dele demais quando eu vi esse vídeo, o terceiro. Há tantos anos eu não vou a um posto de saúde, por quê? Parece que ele tem um nome feminino composto ainda. Aí ele falou, aí ele não quis, claro, né, óbvio, não, um nome que não tem nada a ver com ele, né? Ele falou assim, por exemplo, vai lá e chama, sei lá, um nome composto feminino, aí vou levantar eu. Né? O cara com barba, o cara todo... Aí vai um nome feminino, ele não vai, ele falou assim, olha, eu tenho muita preocupação de como tá a minha pressão arterial. A minha pressão, eu acho que eu tô hipertenso. Acho que eu tô com problemas assim de saúde e eu não tenho abertura no pós-saúde, que é a minha referência. Então, eu tô querendo mostrar para vocês como nós, como médicos, pela nossa postura, a gente pode interromper, ser um obstáculo ao acesso à saúde. A mulher ia sair sem preventivo, o menino ia sair sem informação de como se proteger num sexo com outro homem. Na terceira consulta nem acontece com o homem trans. E na quarta, a mulher trans iria embora com uma consequência de um uso de hormônio inadequado. E ela podia evoluir, inclusive, para uma coisa grave, até autoextermínio. Porque vocês vão ver pela consulta que ela está completamente assim, fora. E ela deixa isso claríssimo, uma anamnese simples revela, sabe? E aí a médica pede exames. E claro, oferece um apoio psicológico também, mas sabe, faz lá o para casa dela, né? De ser médica e de olhar a saúde da pessoa de uma forma geral. Eu não vou continuar mostrando os vídeos, né? Porque eu acho que... Mas eu vou postar. Esses vídeos, eles são públicos, eles só não têm a legenda, porque a legenda a professora Karine que colocou. Mas é isso, o ponto é esse, chamar a atenção de vocês, o que é se oferecer mesmo assistência médica adequada. Você precisa conhecer o seu paciente, conhecer as práticas do seu paciente, para que você tenha presunção de diagnósticos, de hipóteses diagnósticas, e saiba ter uma conduta adequada, né? Não prescrever anticoncepcional oral para uma mulher que só faz sexo com outra mulher e que não conseguiu nem ter acesso ao Papa Nicolau. Gente, eu tô vendo só o Yuri, eu não tô vendo as outras pessoas, eu não tenho a menor ideia de como vocês estão reagindo a tudo isso que eu falei. Eu só tenho uma ideia pela Thaís e pelo Yuri. Pelo amor de Deus, gente, me dá um feedback. Vocês estão achando bizarro isso que eu tô falando? Vocês estão achando interessante? Me dá um feedback aí, por favor. Paty, tá muito interessante. Acho muito importante a gente sempre discutir isso, principalmente porque é muito comum, né? Muito! Eu também, assim como a Thaís, nunca me perguntaram
se a relação era com homem, com mulher, se eu me identificava como mulher, cis, né? Então, assim, acho que aprender assim é muito interessante para a gente saber ter a conduta. Muito bom, muito bom. Exatamente. Já quero ver os outros vídeos. Ah, que bom! Que coisa boa. Paty, Sim? deixa eu te perguntar. No caso de um paciente ou de uma paciente trans, que você falou que chamou e não foi. Aí se for uma primeira consulta e tipo assim, a gente não saber que é um paciente trans, a gente vai chamar o nome que tá lá na ficha. Como que a gente Aconteceu comigo! Aconteceu Como é que comigo. a gente vai saber que a pessoa é trans para poder chamar do nome certo, assim, na hora de chamar assim, pro consultório? Não, já aconteceu isso comigo. Olha só, se você tá com um prontuário ou com uma ficha, alguma coisa com o nome masculino, só tem uma mulher esperando por consulta, você já desconfia. Ou se só tem mulheres e você tá com um nome masculino ali, você já desconfia. Aí, se eu tiver, por exemplo, se for lá no ambulatório São Vicente que eu atendo e acontecesse isso, eu ia chegar para a secretária, né, do balcão e falar assim, essa ficha é de quem? Me mostra de quem que é. Aí ela ia me apontar e eu ia até a pessoa assim, vamos entrar? E aí, na hora que a pessoa entrasse, eu falaria assim, bom dia, meu nome é Patrícia, como que você quer ser chamado ou chamada? Como que eu te trato como? Né? E você quer que eu te trate por ele ou por ela? E já aconteceu comigo as duas coisas, assim, da pessoa preferir ser tratada pelo nome da certidão de nascimento ou me falar o nome social. E agora, no ambulatório que eu trabalho, teve uma situação comigo que eu fiquei morrendo de vergonha e eu falei que eu fiquei morrendo de vergonha e eu me desculpei. Porque lá na sexta-feira, no São Vicente, assim, são 40 atendimentos. Então, uma confusão. A secretária nem saberia quem, como, né, nem nada. Então, tinha um nome composto masculino. E aí eu chamei, mas assim, são 10 consultórios, 10 profissionais atendendo, aquela loucura, aquela confusão. Até difícil achar os pacientes, enrolando sala de espera e tudo mais. Aí, na hora que entrou a paciente com o nome masculino, até uma situação muito triste, porque era uma menina que tinha sido apreendida. E na socioeducação desmontaram ela toda. Aí eu estou usando a terminologia que ela me ensinou, né? Assim, ela tinha... Como é que chama quando a gente coloca mechas? Aplique, que chama? Ela tinha... Mega hair. Ela tinha mega hair, né? E desmontaram ela toda, né? Então, mas mesmo ela com aquela roupa do socioeducação, né? Que é como se fosse a correspondência do prisional, mas na adolescência. Mas eu vi que era uma pessoa assim, né? Com a apresentação feminina do jeito que dava. Aí eu olhei para o prontuário, olhei para ela e falei assim, nossa... me desculpa, eu só tenho... a gente está se conhecendo hoje, prazer, meu nome é Patrícia, eu sou médica de adolescentes aqui do Hospital das Clínicas, e eu só tive acesso a esse nome aqui, eu te chamei... Desculpa, assim, como que você quer ser chamada? Aí ela falou o nome dela, né? Nome, sobrenome, tudo social. Eu falei assim, olha, você me desculpa, eu vou escrever agora. Aí escrevi bem maior, no prontuário mesmo, assim, na capa do prontuário. Eu não risquei, porque eu não posso riscar o nome, né? Aí eu escrevi bem grande com a caneta, assim, de colorido, o nome dela. Falei assim, olha, a partir de hoje é assim que eu vou te chamar, você me desculpe, tá? Aqui a secretária não percebeu, não pôs o nome social, mas hoje no Hospital das Clínicas já tem o lugar para pôr o nome social. Um dia eu vou trazer para vocês o impresso do Hospital das Clínicas para mostrar para vocês, tem gênero, tem sexo. Então, acho que é um avanço no SUS, né? Isso tudo. Aí eu sempre pergunto, porque eu não sei como que a pessoa prefere. E às vezes a pessoa está naquele processo ainda se descobrindo. Ela está se percebendo. Então, eu não quero antecipar nada, eu não quero atropelar a pessoa. Eu percebo que tem uma apresentação feminina, masculina, eu falo assim, olha, como que você quer ser chamado ou chamada? Aí a pessoa me fala. Uma vez eu vou ver se a minha paciente grava um vídeo para vocês ou se eu convido ela para vir aqui uma hora. Mas ela fala comigo assim, poxa, se a pessoa não sabe, por que não pergunta pra gente como que a gente prefere? É simples, é só perguntar.
né? E ela é toda empoderada, assim. Então, vou ver se ela grava um vídeo para mostrar para vocês aula que vem. Um recado, vou perguntar para ela assim, você quer dar um recado para estudantes de medicina? Aí, se ela topar, vou pedir para ela gravar um vídeo para vocês, tá? Bom, gente, a discussão não termina aqui. A gente pode dar uns 10 minutinhos, só para a gente dar uma levantada, assim, espreguiçar, olhar para longe, tomar um café, voltar rapidinho, e depois a gente dá mais intervalo, porque a gente entra no exame físico. Pode ser? Pode sim. Então, retornamos Pode em sim, 10 minutos. Eu vou parar aqui a gravação e a gente volta. E depois a gente vai dando... Ou vocês preferem um intervalo de 15, um só? Como vocês preferem?